Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários. Olá, bem-vindos a todos. Mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO em parceria com a revista Exame. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Yapim, sou Rossana Sadi, recebendo o Luiz Otávio de Meira Lins. E é um prazer, né, ter o Luiz aqui, porque eu acho que, primeiro, ele é o presidente do grupo Meira Lins, que faz muitas coisas, né? Desde construção civil, mineração, cimento, geração de energia. Mas eu acho que todo mundo aqui, sem dúvida, conhece o Luiz, porque são clientes do Luiz. Porque ele também é o dono e o idealizador da rede Nanai de resorts, que, sem dúvida, acho que um dos melhores hotéis aqui do Brasil, né? Com certeza. Sim. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. E tá aqui para poder conhecer a tua história, Luiz. Boa tarde, o prazer é meu, é uma honra estar aqui. Eu sou ouvinte assíduo do podcast e gosto bastante, são histórias muito inspiradoras e eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. Não, ele nos bastidores ele nos contou que até o filho dele, né, o Marco Antônio, virou fã do podcast. Exato. Né, Luiz? Exato. Acho que as histórias são muito inspiradoras e eu acho que realmente merecem ser vistas, escutadas, reescutadas. Uhum. O aprendizado é imenso e a inspiração também é muito forte. E o que o Marco Antônio achou quando você sugeriu ele ouvir os podcasts? Quais foram as conclusões dele, assim? Eu vou ser muito sincero, no começo ele estava meio reticente, que achava que não era para ele e tal, mas eu achei até engraçado que há poucas semanas atrás, do nada, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que já tinha assistido, eu acho que 30%, quase 40% Nossa, dos que legal, que legal. Então, ele ouviu para bom. Então, assim, eu acho que são alguns ensinamentos que a gente vê, inclusive, até a Bíblia diz isso, né? Você vai gotejando as coisas boas, né? E aquilo ali vai, uma hora ela surte efeito, né? Não necessariamente na própria hora, mas na frente. Ficar uma semente lá, né? Exatamente. Mas, Luiz, conta um pouco. Bom, você conhece o nosso podcast, né? E sabe que a gente sempre pergunta, né? A origem, as histórias, né? E adoraríamos ouvir a sua, né? As origens da tua família. Então, nós somos pernambucanos, eu sou pernambucano, nascido e criado, desde os avós, pais. E lá em casa, pelo lado paterno, é um pouco daquela história do avô rico, filho nobre e neto pobre. Tá? Papai vem de uma família muito grande, 16 irmãos. Eu tenho 58 primos legítimos. Então, assim, é uma família de primeiro grau, grande. De primeiro grau. Eu tenho 45, você ganhou de mim. Pelo lado do pai, né? A mãe tem menos, a mãe somos menos. Mas, assim, tem de tudo, né? Então, ele começou a vida dele muito cedo. Começou a trabalhar muito cedo e numa oficina mecânica com alguns irmãos e a coisa foi progredindo. Então, eu, assim, desde pequeno que eu tenho essa verve, minha mulher diz que eu já nasci velho, né? Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de empreender. Tive a oportunidade desde cedo, papai sempre... Nós somos 3 lá em casa, né? Um irmão mais velho, eu sou do meio, tenho um irmão mais novo. E papai sempre incentivou muito o esporte. Nós tínhamos uma casa de praia numa localidade chamada Maria Farinha, bem próxima de Recife, e que é muito tranquilo e muito propício para esportes náuticos. Então, eu fiz esqui na água, surf, kite, windsurf, todos os esportes, gosto muito, gosto até hoje. E o que eu fazia muito era, de manhã eu ia praticar os esportes, meu irmão sempre foi meu brother nisso aí, mas quando dava meio-dia, 1h da tarde, eu parava e ia escutar as conversas dos velhos, né? Papai e os amigos dele, empresários, empreendedores. E eu sempre fui fascinado por isso, gostava. Tinha industrial, comerciante, agricultor, tinha de tudo. E seu pai já atuava em que ramo? Nessa época, papai eles eram muito sócios numa concessionária de veículos e fizeram uma cisão amigável e ele entrou em agropecuária. Primeiro pela Bahia, depois pelo Maranhão e expandiu pelo Tocantins e pelo Pará. Então, nós éramos nascidos e criados em Recife, mas o nosso negócio estava todo fora. E aí,
Eu estava chegando na faculdade, ia estudar administração, claro, né? Não tinha muita dúvida na escolha, foi muito, muito fácil. E naquela época ele tinha começado a diversificar, que ele tinha muita concentração em agropecuária e estava receoso. Nosso Brasil subindo e descendo, né? Com planos e com políticas e com coisas distintas. Então ele resolveu diversificar. E um negócio que ele escolheu foi hotelaria. Eu tinha 18 anos e fiz vestibular aqui na Getúlio Vargas e lá na Universidade de Pernambuco. Tive a sorte de passar nas duas e a dúvida do que fazer. E aí fui procurá-lo. E aí ele disse, olha, a vida é sua, eu posso lhe dizer o que é que vai acontecer se você for por um caminho ou pelo outro. A Getúlio Vargas é a melhor faculdade do que você quer fazer, que é a administração. Você vai ficar em São Paulo, pelo menos um período, vai para alguma empresa grande e tal. E se você ficar em Recife, você vai para uma faculdade menos qualificada que a Getúlio Vargas, mas tem a oportunidade de começar a trabalhar num negócio que, se você quiser, será seu, você vai tocar, que era começar a construção do primeiro hotel. E aí eu não tive dúvida, então abandonei Getúlio Vargas, fiquei lá. E a ideia do hotel foi do teu pai? Foi Foi. Esse primeiro hotel foi a ideia dele. Foi em Muro Alto? Não, foi em Maria Farinha, que era onde a gente tinha uma casa de praia. E ainda tem lá? Não, nós vendemos esse hotel em 1998. Nossa. E aí eu aprendi na pele fracasso, começar num negócio errado. Então, assim, No negócio certo, mas de forma errada, de repente? eu achei que no começo não era o negócio certo. Nossa impressão de hotelaria foi a pior possível. Porque nós fizemos tudo com muito cuidado, nunca tínhamos tido experiência nenhuma em hospitalidade, nem em lanchonete, restaurante, nada parecido. Mas ele teve essa ideia, gostava dessa praia e comprou um terreno e começamos a construção. Então nós buscamos os melhores arquitetos que tinham lá na época. Ele fez uma viagem bem grande para buscar inspirações. Mas o terreno, a praia de Maria Farinha, ela é um pontal que ela avança perpendicular ao mar. Então, esse terreno fica para o poente, ele não fica no mar aberto. E aí, o que aconteceu? Muito embora nós tenhamos feito o projeto com todo cuidado, a construção também com o cuidado necessário, mas não sabíamos. Então, foi realmente muito em cima de fazer uma coisa que você não sabe. Quando a gente começou a funcionar o hotel, os problemas começaram a aparecer. Ele tinha outra atividade, ele continuava nas atividades lá no norte do país, e eu estava com 21 anos me formando e não fui nem para a festa de formatura. Eu peguei o diploma, porque naquela semana a gente tinha escolhido de abrir o hotel na forma errada, abrimos no Réveillon, ou seja, já abri com o hotel lotado, todo vendido. Não teve um soft launch, nada, como eles falam. Nada, foi assim, foi hard mesmo. E aí foi muito complicado, porque ele estava lá nas fazendas e eu estava no hotel, e foi de tudo. Eu tinha, por exemplo, chegava o hotel, tinha um pier, era muito tranquilo, lá é muito tranquilo para barco, e nos primeiros dias eu fui até, em algumas ocasiões, manobrista de lancha, porque chegavam as lanchas grandes e a gente não tinha o marinheiro adequado. Lula, meu apelido é Lula, né? Eu brinco que sou Lula de 10 dedos. Né? Eu de 9 dedos é o que é famoso. Então, eu tinha que, determinados clientes, eu tinha que ancorar a lancha dele e, enfim. E num determinado dia lá, faltou o filé mignon. Não tinha filé mignon. E aí, papai, por acaso, ligou para mim, foi até uma história engraçada. Ele ligou para mim para saber como as coisas estavam e eu estava bastante aperreado, porque estava confuso. E aí ele disse, o que é que está acontecendo? Não, faltou filé. Faltou filé? Você sabe quantas mil cabeças de gado a gente tem aqui? Eu falei, mas tá aí. Eu estou precisando Mata de filé, uma vaca e traz. Então, assim, foi muito confuso. Foi muito trabalhoso. Foi um aprendizado realmente, assim, hands-on total. Eu com 22 anos. Foi aí que nessa época, eu conheci minha esposa, que é uma mulher maravilhosa, muito paciente, parceira. Não tinha sábado, domingo, feriado, era direto lá dentro desse hotel, porque uma semana depois de termos construído, a gente viu que tinha feito o hotel no lugar errado, porque por ser um pontal, os nossos clientes queriam mar aberto, uma vista do mar, né? O mar bonito, aberto. E esse era
espécie de uma enseada, é um canal. E aí os hóspedes chegavam e diziam, cadê o mar? Eu falava, isso aqui é o mar. A gente está a 100 metros aqui do Pontal. Isso aqui não é mar, isso aqui é rio. Aí não tinha drone naquela época, contrata um excelente fotógrafo, põe no helicóptero, tira uma foto lá do Pontal, com aparecendo o hotel, e eu botei isso em cima da recepção, tipo assim, para dizer, você está aqui, ó, you are here, mas não teve jeito. Então, assim... Então, eles se sentiam como que não tinha Era mar, mas não era um mar aberto. Não era pé na areia, né? Que encantava o cliente, encanta até hoje o cliente de São Paulo, o cliente aqui do Sul, o cliente estrangeiro. Ele queria um mar aberto, mar do Nordeste, né? Uma coisa bastante... Está no cenário, no imaginário, né, das pessoas. Então, esse lugar é mar. Porém, para nós que morávamos lá, era muito tranquilo, porque você tem pia, então sai de barco e tal. É outro tipo de uso. É meio como se você estivesse em Angra dos Reis, dentro de uma enseada daquela. Então, o aprendizado foi muito duro, o negócio não era rentável, a gente ganhava dinheiro na alta temporada, perdia na baixa. Então, no final do ano, trocava 6 por meia dúzia, perdia. Então, foram anos bastante intensos. E, nessa ocasião, a gente tinha feito... um outro negócio, que era um negócio de siderurgia. A gente, na época, entrou em siderurgia lá no norte do país, produzindo ferro-gusa. Então, a atenção estava muito focada nas duas coisas, né? Eu ficava no hotel direto e ele ficava tocando essa outra parte. E aí, o que aconteceu? Em 94, 95, nós tivemos um evento de liquidez, que a gente vendeu essa siderúrgica. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer qualquer negócio menos hotel, porque hotel dá um trabalho danado, muito trabalho e não dá dinheiro. Então, nós saímos pesquisando, a gente gosta de construção e a gente acreditava que no Nordeste não tinha dois produtos na realidade, e que a gente achou que poderia combinar os dois, que era um negócio imobiliário, era fazer um condomínio, como a gente via nas estações de esqui no Colorado, que a gente gostava muito de ir. Tinha os hotéis, mas tinha os condomínios, onde a família comprava o condomínio e alugava. O vovô do Airbnb, né? Mas funcionava muito bem. Então, a gente acreditou que na praia isso aí poderia funcionar, com principalmente no Nordeste. hospitalidade do próprio hotel, inclusive. Então, e aí nós saímos buscando uma área onde ela fosse próxima de um centro urbano, próxima de aeroporto. Não necessariamente tinha que ser em Recife, mas tinha que ter algumas características que cumprissem a função que a gente necessitava, prioritariamente imobiliária. Então, coincidência, que hoje eu sei que não é coincidência, né? São as coisas de Deus na nossa vida, terminou que a oportunidade apareceu lá em Muro Alto, próxima a nós, atendia, próxima a Recife, próxima ao aeroporto. Uma zona bem turística, né? Porto de Galinhas. Exato. Só que Muro Alto, naquela época, nós estamos a 9 quilômetros de Porto de Galinhas, mas você está próximo e está longe ao mesmo tempo. Você está próximo da vila, mas você não está tão próximo por causa de confusão e de, enfim, um crescimento desordenado, que infelizmente é o que a gente vê em várias praias no Brasil, né? Somente no Nordeste, crescimento desordenado, e isso atrapalha bastante no futuro. Então, o que a gente fez... Compramos essa área com o propósito específico de fazer o que tem lá, que era um hotel pequeno, porque ele ia servir de âncora, porque naquela época, em 1996, foi quando a gente comprou o terreno, e o hotel ficou pronto e o condomínio lançado no final do ano 2001. Não existia, na época não existia estrada, não existia energia elétrica, não existia nada. Então, assim, a gente começou do zero. A estrada estava a 3 quilômetros de onde a gente estava, era uma fazenda de coco. Então, a gente começou a obra, trouxemos trator, caminhão lá das obras, da fazenda. E é um privilégio, porque Muro Alto tem aquela piscina cheia de peixes, maravilhoso. Exatamente, exatamente. Então, assim, a ideia foi fazer um hotel muito pequenininho, nos moldes do que a gente via na Polinésia Francesa. Fomos para lá, fizemos algumas viagens na Tailândia, Bali, mas principalmente na Polinésia Francesa, porque descobrimos que lá... é a mesma flora, praticamente a mesma fauna, o mesmo clima que a gente tem aqui no Brasil. Está perto da latitude, quase a mesma latitude de Vitória, Trancoso, por ali.
Então, você tem papoula, buganville, frutapão, manga, caranguejo. Então, é muito parecido. Porém, lá, eles com os melhores arquitetos europeus fizeram produtos muito bons. E a gente aqui não tinha isso. Então, a gente acreditou que trazer o estilo que a gente via lá e que o cliente brasileiro tinha que viajar não sei quantas horas, ir para o exterior, pagar em moeda estrangeira, falar a língua estrangeira, a gente poderia fazer tudo isso a 2h30, 3 horas de São Paulo, se a gente tivesse um estilo arquitetônico semelhante e que é, de certa forma, até parecido com as casas de pescadores pequenas que a gente tem aqui, coberta de palha e tal. Então, a inspiração foi essa, foi fazer com que o brasileiro não precisasse se ausentar por tanto tempo, para tão longe, e buscar em Pernambuco, que era próximo, ter esse refúgio para passar 3, 4 dias. O hotel, então, ia ser a âncora, porque o nosso interesse era vender o condomínio, porque o hotel dá muito trabalho e não dá dinheiro, mas o condomínio dá menos trabalho, a gente constrói, entrega e acabou. E a coisa, a gente viu que realmente o primeiro a gente tinha feito bastante errado. A gente fez um produto que era interessante, mas no lugar errado. E em hotelaria, como na maioria dos negócios imobiliários, é localização, localização, localização. Então, Muro Alto floresceu, o Nanai começou bem pequeno, começamos só com 24 bangalôs, e aí, organicamente, ele foi dando muito certo, e foi engraçado que o recurso sempre muito curto, né? Nós sempre trabalhamos com um recurso muito curto, a gente tem muito cuidado em endividamento, então a gente faz as coisas com muita prudência. E eu não tinha verba de marketing, eu não tinha nada disso, né? Porém, a praia era muito bonita e a proposta era uma proposta muito inovadora. Escutei muitos não vai dar certo, isso não vai funcionar, porque... Muito embora, mesmo naquela época, não tinha tanto desenvolvimento, mas os terrenos na beira-mar sempre foram valorizados, sempre foram caros. Então, qual era a cultura normal? Você compra um terreno de beira-mar, maximiza o terreno, ou seja, põe muitas unidades habitacionais, faz muitas construções menores, porque você ganha na escala. E o nosso produto era o contrário. Então, a mesma praia, ao invés de colocar 120 quartos, a gente estava colocando 24 quartos. E criaram unidades habitacionais também para vender, ou no final não? Fizemos, só que iam ser 3 etapas, a gente só fez e concluiu e entregou a primeira. As outras a gente continuou como hotel. O hotel cresceu organicamente, até um tamanho que a gente acha que é adequado. Hoje tem quantos quartos? 95 quartos, que a gente acha que é um tamanho interessante. A gente não quer ser um hotel grande, quer ser um hotel menor, mais personalizado, mais exclusivo. Então, para dar um tratamento diferenciado, a gente não pode, não acreditamos que com uma escala muito grande a gente consiga dar o mesmo grau de serviço personalizado e atencioso que a gente busca dar. Então, a coisa foi crescendo organicamente e, assim, graças a Deus, tem funcionado bem. E aí a gente... E aí quebrou o mito de que hotel não dava dinheiro. Sim. E aí a gente resolveu fazer uma expansão. Então, assim... no meio do caminho tiveram outros negócios. A gente tem uma base muito diversificada. Isso foi, assim, a cabeça de papai sempre foi muito de diversificação. No Nordeste, as oportunidades hoje melhorou, claro, mas sempre foi uma região mais difícil de você prosperar em alguns negócios. Então, a cabeça dele e que a gente sempre concordou foi buscar diversificação, muito embora dê muito trabalho, né? Claro, são negócios que necessariamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você está sempre com 3 ou 4 pés. Então, se a economia não estiver muito boa com uma coisa ou com outra, você pelo menos tem um equilíbrio. Então, foi um raciocínio de diversificar, onde a gente buscasse rentabilidades diferentes em negócios diferentes, mas também com um cuidado de, se por acaso o negócio, um determinado setor, não for bem, você não está com todos os ovos numa cesta só. E assim o fizemos. De siderurgia, a gente, em 2003, a gente saiu de siderurgia e já tínhamos um trabalho de mineração, a gente resolveu entrar em cimento. A mineração é mineração do quê? A gente tinha mineração de minério de ferro e aí entramos em mineração de calcário.
disputamos algumas áreas, ganhamos algumas áreas, principalmente umas áreas na Paraíba, na divisa com Pernambuco. E aí, em sociedade com um grupo local, Ricardo Brenan, nós montamos uma fábrica de cimento e que começou a funcionar em 2015, lá no município de Pitimbu. E atende do pedaço do Rio Grande do Norte, basicamente, até a Bahia, Salvador. Então, é uma operação bastante distinta. No meio do caminho, apareceu uma oportunidade que a gente buscava de ter um negócio que tivesse menos intensivo de trabalho e que gere um fluxo de caixa mais interessante. Então, a gente achou que geração de energia renovável, principalmente através de pequenas centrais hidrelétricas, seria um negócio interessante. Porque hidrelétricas. Tá? Hidrelétricas. Porque até antes do governo Dilma, você tinha um setor basicamente equilibrado. No governo Dilma, ela fez várias modificações estruturais no setor e o setor deu uma pequena reviravolta. Então, a PCH, que brincavam que era negócio de aposentado, que você tinha que ter um cachorro para tomar conta do vigia, não é nada disso. Você tem todo o lado, principalmente para quem está no mercado aberto, no mercado livre. Então, apareceu um tal do GSF, aí juntou com a ausência de chuvas. Então, bastante... Uma bela crise, né? Uma bela crise. Na questão de distribuição, de produção energética e distribuição energética. Exato. E aí um negócio de capital intensivo. Eu fui conselheira de Furnas. Ah, foi? Então, aí um pouco tive que me inteirar de toda essa história. Então, você sabe como o setor elétrico virou totalmente, né, nos últimos anos. Pode contar um pouco também, Lula, aqui para todos. Essa parte, a parte elétrica, quem toca é meu irmão, então ele está, muito focado nisso. Eu não mergulho, eu fico na parte de hotelaria e acompanho a parte de cimento. Quem faz a operação de cimento é o nosso parceiro, o Grupo Ricardo Brenan, que é extremamente profissional, muito, muito dedicado e são muito competentes. Mas essa parte realmente do mercado, o mercado elétrico brasileiro, ele passou por algumas transformações. Transformações estruturais muito significativas, tanto na geração como na transmissão. Eu acho que é bastante complexo e é um negócio muito sensível, porque é um negócio de capital intensivo muito forte, é um negócio estrutural, é um negócio estratégico. Então, eu acho que é um negócio que realmente merece uma atenção muito forte. E principalmente com a vocação brasileira para as energias renováveis, né? Hoje, solar está tão em voga, mas a hidráulica, que sempre foi o grande base da geração brasileira, né? A eólica também com muita força. No Nordeste em especial. Sem dúvida. Principalmente o Rio Grande do Norte, Ceará e o interior da Bahia. Então, é um setor estratégico que merece uma atenção realmente muito, muito forte. Então, hoje vocês estão em construção civil, mineração, cimento, energia e hotelaria. Exatamente. E aí, como é que se distribui, em termos de faturamento ou importância dentro do grupo? O cimento é o mais importante, em termos de faturamento e de resultado também. A hotelaria tem um resultado bastante expressivo. A gente conseguiu, graças a Deus, evoluir bastante. São negócios, todos eles 24/7, então, é bastante ocupado, tem bastante coisa para se E qual que você gosta mais? E a PIN é o seguinte, eu aprendi, eu vou até me espelhar um pouco em papai, eu aprendi um pouco com ele algumas coisas que são interessantes. Eu, desde menino, como falei para vocês, sempre gostei muito de empreender e de trabalho. E naquela época eu e meu irmão, a gente acompanhava sempre ele nas fazendas. Então, todas as férias a gente pegava avião e ia para a fazenda. E eu nunca vi papai usar um chapéu nem montar num cavalo. Papai chegava na fazenda, a gente na época tinha um avião pequeno. Antes de pousar, ele dava uma volta na fazenda, dava 2 voltas. Já sabia, pelo olhar, o que é que tinha sido feito, porque ficava no rádio, né? Não tinha celular naquela época. Então, ele fazia um sobrevoo e quando ele chegava, quando pousava, a gente pulava dentro da caminhonete. Meu irmão sempre gostou muito de pilotar. Às vezes, ele ia ficar tendo aula com o piloto de pilotagem, mas eu ficava dentro da caminhonete com o papai
E ele era uma metralhadora de perguntas. Vinha o gerente e aí era como é que é isso, o que é que fez, o que é que não fez, o que é que aconteceu. Todos os KPIs ele tinha de cabeça. E o engraçado é que à noite, na sede, papai sempre foi um glutão, sempre gostou é um bom gourmet, bom cozinheiro. E aí ele tinha um bom cozinheiro lá, fazia um jantar bom e chamava o chefe de gado, o cara da infraestrutura, chamava todo mundo e tome pergunta. Então, e você lá e eu ouvindo tudo, né? Então, assim, porque na realidade uma agropecuária de corte, que era o que a gente sempre teve, o objetivo é você gerar a maior quantidade de carne no menor quantidade de terras no menor tempo possível. Então, assim, é produtividade, produtividade, produtividade. Então, assim, eu peguei muito isso e ele diz que ele não tem amor a negócio. Ele gosta de negócio que dê resultado. Então, assim, até certo ponto, óbvio que a gente acorda cedo todo dia e sai da cama porque a gente gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de empreender. Gosto de hotelaria, mas gosto de vários negócios. Eu sou muito curioso, gosto de aprender coisas novas, de buscar oportunidades. Então, hospitalidade é muito encantador. Tem muitos amigos que ligam para mim. E aí, quantas cervejas você já tomou e tal? Eu falei, eu tô do lado de cá do balcão, não tô do lado do balcão. Do lado de cá do balcão é bem diferente. Você tá atrás dos KPIs, como é que tá o atendimento, como é que funcionou. Tem quantas unidades hoje, Lu? Nós temos 2 unidades em funcionamento e vai chegar daqui a pouco aí uma terceira. Que já pode divulgar? Então é Muro Alto e Noronha. Que Noronha também é nova, né? Faz 2 anos. Noronha fez 3 anos agora. 3 anos. Noronha é um desafio à parte. Noronha, abriu em plena pandemia, então. A gente ia abrir... E estava fechado, Noronha. Eu fui com minha equipe de vendas na sexta-feira, 13 de março. Estava embarcando para Noronha. Quando começou a pipocar no telefone as mensagens e tal, e a gente estava na reta final da construção. É uma pousada muito especial, a gente tem uma parceria com a família local, a família Brussolo, que são pessoas muito, muito boas, muito dedicadas, muito competentes, muito sérias. Faltavam 2 meses para a gente terminar a obra, e aí para tudo, volta, e foi muito traumático. O setor de hospitalidade, restaurante, bares, sofremos muito. Foram 8 meses a seco. Nós tivemos 4 meses e pouco sem emitir uma nota fiscal. Fechado. Foi muito complicado. A gente não podia sair desligando todo mundo, claro, porque a gente vive de pessoas. Nosso negócio é o time. Então, assim, foi uma das piores épocas da minha vida, porque todos com medo, né, do que não se conhecia. Mas a responsabilidade, nós temos lá no Nanai, nós temos 370 funcionários, mais 40 e poucos da construtora, que a gente mesmo construiu o hotel e a gente está sempre fazendo muitas coisas lá. Então, assim, foi ruim para todo mundo, mas principalmente para o pessoal que estava na parte de baixo, sofreu muito. Então, assim, eu ficava muito, muito, muito receio, na realidade, com muito imponderável, né? O que ia acontecer, mas a gente não sabia que um dia ia voltar, então a gente não podia deixar largar as coisas, porque o mato ia crescer, as manutenções precisam ser feitas, segurança, você tem que ter gente... E você tinha as pessoas já treinadas, já não podia perder o time. Então foi muito aflitante, foi muito difícil, mas apareceu uma luz no fim do túnel, assim, que foi uma coisa muito especial. Isso foi até uma luz para uma outra coisa que a gente fez agora, que é o nosso IANAM, que é o Instituto Amigos do Nanai, que é Nanai de trás para frente, né? Que a gente lá no Nordeste, a gente brinca que quando o negócio é bom, ele é bom indo e voltando. Então, a gente criou o Instituto Amigos do Nanai, mas isso apareceu, entre outras coisas, foi uma ideia que eu vi num grupo hoteleiro americano, One Hotels. No meio da pandemia, eles mandaram um e-mail marketing para todos os clientes e eles lançaram um fundo de auxílio para os funcionários. Então, eles fizeram uma mensagem de se você já passou algum momento legal, gostoso, ou no restaurante, ou nos hotéis da rede deles,
eles estavam abrindo esse fundo com um depósito semente, né? E que quem quisesse contribuísse, porque esse dinheiro ia ser 100% distribuído com as famílias. E aí foi muito legal, isso bateu na minha cabeça, assim, com muita força. E aí eu saí buscando para fizemos algo semelhante. Difícil aqui no Brasil, porque eu queria fazer do mesmo jeito, mas aí não podia, porque o que entrasse de contribuição ia ser tributado. Então a gente buscou o auxílio de um amigo ONG, que tem uma ONG, e aí assim o fizemos um depósito semente, e vários clientes fizeram um depósito também, e acho que no 3º mês ou no 4º mês a gente teve que fazer um desligamento, mas foi um desligamento pequeno. Mas essas pessoas que foram desligadas, a gente conseguiu mantê-las com cestas básicas, eu acho que por quase um ano, um pouco mais de um ano. Então, assim, foi muito significativo. E essa foi a semente para a gente criar o IANAM, que é esse instituto. Existe. Vai fazer 3 meses agora, que é um instituto de capacitação de pessoas. A gente entende que a gente precisa... Nós vivemos de pessoas. Quem trabalha com... Eu acho que qualquer negócio que você tenha hoje, qualquer negócio, ele é feito de pessoas. Por mais que você tenha inteligência artificial, machine learning, mas qualquer negócio ele é feito de pessoas. Hospitalidade, então, mais ainda. E a coisa que eu mais me orgulho é o time nosso, porque, assim, são mais de 80% são pessoas lá da região. E eu não canso de dizer, é o nosso melhor ativo. Se eu fosse mostrar para qualquer pessoa de negócio, nosso plano de negócio, que a gente ia fazer um hotel buscando esse tipo de excelência, com pessoas que foram socioeconômicas dessa classe, que estudaram em escola pública e tal, a maioria das pessoas ia dizer que ia ser muito difícil, ia ser um desafio muito forte. Mas o que a gente vê é que as pessoas têm um coração bom, eles gostam de servir, eles gostam de aprender, gostam de trabalhar, gostam do que fazem. Então, assim, a gente lá no hotel recebe realmente uma clientela de altíssimo nível, seja clientes nacionais, brasileiros ou internacionais, mas que se encantam com pessoas que são lá da região e que estudaram em escola pública e, enfim, que obviamente não tiveram uma educação desejável por questões realmente socioeconômicas, mas que no final das contas a gente consegue entregar e a gente entrega esse serviço pelas mãos deles. Não são pelas minhas mãos, nem pela liderança da empresa. Óbvio que isso tudo faz parte de um super guarda-chuva, mas quem está na ponta final, quem entrega mesmo, são pessoas lá da região. Isso é motivo de muito orgulho para nós. E aí a gente, inspirado até por um outro empresário local lá, amigo de papai, eu estava fazendo um empreendimento que não tem nada a ver com isso, uma oportunidade que apareceu de logística, apoio logístico offshore na cidade de Macaé. E eu tinha que produzir alguma coisa para algum benefício público. E eu fui me aconselhar com esse amigo de papai e ele falou: Lula, capacitar pessoas. O que a gente vê na maioria dos governos é que eles entregam o peixe e mantêm assim, o cliente, a população no peixe. Assistencialismo, né? Ensine a pescar. É o que eu tenho feito. E aí ele me ajudou muito, me disponibilizou. Ele tem uma equipe forte nisso, ele investe bastante nisso há muitos anos. E aí eu peguei essa ideia e a gente com outras pessoas também que trabalham no terceiro setor e com o pessoal nosso lá do... Nosso RH chama GET, é Gestão de Talentos. Então, assim, a gente produziu isso, começou agora, estamos finalizando a primeira turma, que a gente faz reforço do básico, né? Português, matemática e profissionalizante. Então, a gente está começando agora... Em várias carreiras, em vários cursos. A ideia, estamos no começo, mas a gente quer fazer setores ligados à hospitalidade, porque a gente acha que isso abre muito. Assim, os alunos não têm nenhum vínculo direto com o hotel. Eu digo o seguinte, para o nosso pessoal, a gente tem que encantar os alunos e os melhores alunos para que eles venham trabalhar conosco, claro. Mas assim, não há nenhum comprometimento. Então, em hospitalidade, em manutenção, porque você pega Nosso grande concorrente hoje é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas nessas populações e nessas cidades, o tráfico de drogas o crime organizado está uma coisa muito forte. Então, assim, eles puxam essa turma mais jovem
E que a gente vê que não é o que a maioria quer, mas é o que tem na porta fácil. E agora, então, está na primeira turma, né? Estamos na primeira turma, e aí a gente pretende formar com a parte de hospitalidade, manutenção, alimentos e bebidas. E em todos os hotéis que nós formos, a gente vai colocar um instituto desse de apoio. Muito interessante. Porque o Nordeste tem essa vocação tão, né, Pernambuco, todas as praias, acho que sem dúvida. Muito valioso, né? E aí o nosso terceiro hotel, semana que vem eu estou indo lá fazer uma visita ao prefeito e então não pode falar ainda. Por enquanto não. Opa, eu gosto só quando está com as coisas... Tá deixa Fiquem atentos às cenas do próximo capítulo. Temos a licença de construção e aí a gente fala. Mas é um lugar muito especial também. Também no Nordeste. Também no Nordeste, uma praia bem legal. Legal. Que bárbaro, nossa, já tem público cativo. Com certeza. E por que Nanai? O que significa? Nanai é o seguinte, Nanai, nós não queríamos uma palavra estrangeira, nós não queríamos um nome estrangeiro. O primeiro hotel, ele chamava-se Amoaras, que vem do tupi, volte sempre. Ai, que legal. Então, assim, eu fiquei na cabeça com isso e aí... comprei um dicionário também, não tinha internet naquela época, né? Então eu comprei um dicionário tupi e saí procurando palavras que tivessem a sonoridade, que fosse fácil. É bonito Nanai, não sei. E saí buscando, e aí eu esbarrei em Nanai com um N e com Y no final, que é vinho de ananás, vinho de abacaxi. Tá. Mas eu achei que dessa forma ia ficar muito com cara de estrangeiro. Aí eu fiz essa modificação, botei o segundo N e tirei o Y virou um I. e botei um I. Então, Nanai... Então, é vinho de abacaxi? Vem de Nanai com Y. Você serve vinho de abacaxi lá? Não, já tem outro negócio. Temos drinks de abacaxi. Tá vendo? Mas vinho, do jeito que ele é criativo, já tem um novo negócio aí. Exatamente. Tá certo. E você estava falando muito da questão de liderança, você falou muito do teu pai, né? Dos seus ensinamentos de trabalhar com paixão de maneira desapaixonada, ou seja, né? Mas então conta um pouco de o que você aprendeu com esse estilo de liderança, o que você trouxe com negócios tão variados. É o mesmo estilo para tudo? Isso é uma curiosidade. Como é que você... serviço, indústria... Como é que você troca chapéus nesse sentido? O que a gente vê é o seguinte, assim, eu acho que a primeira coisa fundamental é você realmente gostar do que você faz. Digo isso para meus filhos que estão começando agora. Faça qualquer coisa, mas faça o que você gosta, porque depois de adulto, quando você está trabalhando a maior parte das horas do seu dia, ou você está dedicado no trabalho, ou você está pensando no trabalho. Então, assim, eu busco me inspirar, nós somos um grupo familiar, um grupo de controle familiar, e que nós buscamos ter a gestão mais profissional possível. Então, assim, meritocracia e responsabilidade são duas palavras que eu aprendi desde pequeno. Tem até uma história engraçada. Eu, aos 16 anos, tinha o sonho de ter uma Caloi 10. A turma mais nova não vai saber o que é isso, né? Mas a gente sabe aquela prateada com guidão azul. Era tipo pista. Isso, exatamente. Eu gosto muito de automóvel, eu gosto de bicicleta, enfim. Eu tinha uma Caloi CC, que a turma mais nova não vai saber. Tinha cestinha. Que tinha cestinha. Então, e aí, quando nós dissemos para o papai que queríamos bicicleta, aí ele falou, claro, sem problema. Só que você tem que passar por média. Passe por média que você vai ter a bicicleta. Esse era o lema lá em casa, né? Então, assim... Passar por média? Passar por média, passar no colégio. No colégio. Não podia ficar achei que pelo menos não te pediu nenhum 8? Não. Podia ser na média? Tinha que passar de ano e sem ficar em recuperação. Então, tinha que ser acima de 7, né? Papai sempre viajou muito e mamãe sempre foi muito de responsabilizar a gente, né? Mamãe muito organizada e botando... Imagina, com 58 primos... na rua que a gente morava, chamava Aureliana Meira Lins. Então, não sei quantos primos moravam nessa mesma rua. Não tinha calçamento, era de areia. Era a família inteira. Então, bola de gude, futebol. Então, tinha alguns primos que chegavam do colégio e já iam para a rua. Nós fomos bichos criados soltos, né? Tivemos esse privilégio, mas lá em casa era a linha dura. Então, tem que almoçar, tem que fazer o dever de casa. Termina de fazer o dever de casa, aí você vai para a rua, né? Então, assim, quando nós pleiteamos a bicicleta, o normal foi que
tem que passar por média. E aí nós passamos, tanto eu como meu irmão. E aí papai cumpriu a promessa, né? Levou a gente na loja, então cada um comprou a sua. Quando a gente está saindo, todos os dois satisfeitos, aí ele bateu assim no meu ombro e disse: você daqui a 2 anos vai fazer vestibular. Então, provavelmente, se passar, vai pretender ter um carro. E você, para meu irmão, daqui a 4 anos. Então, ele disse: olha, tranquilo, se vocês passarem, e dependendo do estado de conservação das bicicletas, vocês estão habilitados para o carro. Então, essa é boa, chama toda condição. Então, assim, responsabilidade e meritocracia foram 2 coisas que a gente nasceu com isso. Então, assim, eu acho que liderança no final das contas é inspirar pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém, em nenhuma atividade. Eu não acredito que ninguém faça nada sozinho, por menor que seja seu negócio. Eu acho que ao líder cabe inspirar as pessoas. E na hora que você cria bicho solto, acho que você tem que delegar, você tem que dar liberdade. Obviamente, como eu falei agora há pouco, eu acho que o ativo mais importante de qualquer empresa são as pessoas. E nada melhor do que você conseguir trabalhar com pessoas que têm sintonia com você, que pensam parecido, não tem que pensar igual. Eu acho que o conflito, a divergência é salutar. Aquela ideia de que o dono... Eu brinco que, às vezes, você amarra o burro onde o burro do dono manda. Então, assim, não pode ser muito por aí. Eu acho que a divergência, o contraditório é muito rico. E eu digo sempre lá, me convençam que eu estou errado, ou me convençam que a proposta de vocês é a melhor, e eu vou junto. A gente brinca lá que quem tem ideia fixa é doido, né? Então, assim, acho que a liderança é de você inspirar as pessoas, dar liberdade, dar espaço, mas que todos tenham a responsabilidade e, no final das contas, entreguem. Porque quem mais quer que entregue, quem mais quer a entrega é o cliente. Então, assim, eu acho que nós, empreendedores, óbvio que a gente precisa das entregas, mas quem mais precisa da entrega é o cliente. Seja ele o cliente do hotel, seja ele o cliente do cimento, seja ele da energia. Você tem confiabilidade de que o produto vai ser entregue do jeito certo, na hora certa e da forma como ela foi pedida. Esse é o melhor dos mundos. Então, isso para mim é o que dá sustentabilidade no negócio. Acho que basicamente esse é o caminho. E quais são os seus planos, então, como negócio? A gente já sabe de um terceiro Nanai vindo, né? Mas como você vê a evolução do grupo Meira Lins para o futuro? Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos tendo o privilégio de viver tempos diferentes. Se você for olhar a história, aí eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui, e eu gosto muito de história, sou muito curioso de buscar. E se você for olhar assim, eu não sou historiador, nem tenho essa capacidade de jeito nenhum, mas eu gosto de olhar para trás e ver as diferenças. E lendo alguns livros sobre esse assunto, o Brasil foi descoberto em 1500, a abolição da escravatura foi em 1888. Nesses 380 anos, a região Nordeste, principalmente o estado de Pernambuco, ele foi um dos grandes líderes do desenvolvimento no Brasil, basicamente por extrativismo e cultura de açúcar, né? Essas 2 coisas fizeram com que o destaque da região Nordeste, e principalmente lá de Pernambuco, foi muito grande. Aí tem a história dos judeus, a diáspora, né, que saíram, fundaram Nova York. Essa história é fantástica, é uma história única. Que saíram de Pernambuco. Foram expulsos, né, em 1654. Não sabia. Essa daí rodou num dos grupos do IPO. Essa história é fantástica. Eu acabei de voltar de Nova York. 3 semanas atrás eu estava lá com alguns agentes de viagem que trabalham especificamente com a comunidade judaica. Alguns sabem da história, outros não sabem. Quando você conta a história, eu vejo as pessoas assim com a cara de não acreditar e me perguntam, é verdade? Eu falei, pode dar o Google aí, porque essa história é única. Pena que nossos governos não trabalham esse assunto como deveria ser trabalhado. Mas voltando ao ponto, então até 1888, Pernambuco e a região Nordeste tinha a pujança econômica do Brasil. Porém, nesses 120 últimos anos, a região Sudeste e o Sul do país ultrapassou de longe. São várias as razões, vários os motivos. Mas, assim, o que eu interpreto é que o que é que aconteceu assim, de muito diferente? Os imigrantes que vieram para cá, vieram para a região Sudeste, solos melhores,
tecnologia, revolução industrial. Então, houve uma transformação gigantesca no mapa econômico brasileiro, de 380, esses últimos 120 anos mudaram completamente. E aí, fazendo uma história longa, curta, eu acho que nós somos bicho igual a cavalo, cachorro, a diferença é a inteligência. Então, na hora que a gente consegue trabalhar a inteligência, e hoje você tem as máquinas ajudando mais ainda, então haverá uma transformação muito forte. Está havendo já. Então, no negócio de hospitalidade, por exemplo, está se mudando a forma de utilizar. Então, veio o Airbnb, vieram as casas que você aluga e que alguém aluga. Permuta, Se você pensar, 15, 20 anos atrás, quem tem uma segunda residência ou quem tinha uma terceira residência de alto padrão, ele nunca iria alugar para ninguém. Aquilo era meu. Ninguém vai dormir nessa cama, usar esse prato. E hoje você está vendo uma transformação substancial, onde essas pessoas estão desapegando, não só estão utilizando, como estão deixando utilizar seu patrimônio. Então, eu acho que isso modificou bastante e acredito também que a facilidade de deslocamentos. Então, helicóptero foi uma coisa, agora com esses veículos, esses super drones, que eu acho que isso vai ser uma realidade fática nos próximos 5, 7 anos, também vai mudar muito. Então, assim, eu acho que a gente está presenciando uma transformação na sociedade muito forte e que não necessariamente o que deu certo vai dar certo. Então, o que a gente busca é estarmos antenados, somos empreendedores, a gente gosta de empreender. Como eu falei, a gente não necessariamente tem amor ao negócio, a algum negócio. A gente busca ver quais são os negócios que sejam longevos. Energia, eu acho que é longevo. Hospitalidade, dependendo de como você monte ele, onde você esteja, também vejo longevidade nisso. Então, assim, a gente está buscando as oportunidades que apareçam com calma, com os pés no chão, porque realmente a gente não gosta de muitas alavancagens, nem nada muito... Acho que a gente tem que ter muita prudência. Com certeza. E consistência. Mas estamos buscando oportunidades. Muito legal. Bom, obrigada, viu, Luiz? Normalmente a gente também presenteia um livro para os nossos entrevistados, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Você quer fazer? Bom, a gente pode dar... Faz esse aqui. A gente escolheu para te dar, e mais depois de tudo que você comentou, esse livro que chama A Lei de Potência, do Sebastian Mallaby. E olhando atrás do livro, como ele se descreve, é um retrato realista das empresas que dominam o capital de risco no Vale do Silício e de como estratégias e inovações moldam o destino da economia global. Então, você estava falando tanto de criatividade e busca de novos negócios através da transformação, do investimento estruturado e consciente de capital. Então, acho que esse pode ser um bom presente para você. Muito obrigado. Para que essa potência que vocês criaram com a sua família possa se potencializar ainda mais, Luiz. Se Deus quiser. Se for da vontade dele, será. E eu acredito muito nisso. E ele já tem sido bem de boa vontade com vocês. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O que muitas vezes é reflexo de como vocês são, né? Então, você planta o que você colhe. Eu acho que na mesma área de hospitalidade é uma área de serviço. É uma área de entrega, e o que vocês estão fazendo, inclusive com os funcionários, né? É muito isso, é servir. Então, muito obrigado. Parabéns por toda essa trajetória. Obrigado. Ainda não tinha lido, vou ler com atenção e um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.